Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle, tanto para quem está começando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado. E hoje eu quero trazer um tema importantíssimo, né, que é a arquitetura multitenant, que é uma virada de chave quando se fala do Oracle 21C, que a partir do Oracle 21C, que já está liberado na Oracle Cloud nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele é mandatório a arquitetura multitenant. E dentro da arquitetura multitenant nós temos 4 tipos de PDBs que vocês vão entender exatamente quais são esses 4 tipos de PDBs até o final desse vídeo. Então fique até o final desse vídeo para você não perder nenhum desses conteúdos, beleza? Lembrando que a arquitetura multitenant é muito importante para quem atua com banco de dados Oracle e também para a prova de certificação. Então é um tema bem quente aí, importante para você entender tudo sobre esses 4 tipos de PDBs. Se você está gostando desse vídeo, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, lembrando que também essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast. Aviso importante, se você está começando agora, está perdido, não entende nada, não sabe nem instalar o Oracle do zero, não entende os conceitos da arquitetura do Oracle, a base para você começar, seja um DBA, desenvolvedor, se você realmente quer estar atuando na área de tecnologia, banco de dados é algo fundamental. Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o nosso bootcamp de administração e banco de dados Oracle, que lá você tem toda a base necessária para poder entender como trabalhar com o Oracle Database e dominar o Oracle Database de verdade, beleza? Então clique no link lá, nós temos algumas vagas disponíveis para esse nosso programa, que é o programa base aí, tanto para DBA, para quem trabalha como pré-venda, como arquiteto, como desenvolvedor, é algo fundamental sobre banco de dados. Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre os 4 tipos de PDBs da arquitetura multitenant. Como eu falei, é algo mandatório no Oracle 21C, e que vocês precisam realmente entender que são de extrema importância, né, que você saiba realmente a diferença de cada um deles, né, e como que você pode utilizar realmente esses tipos de PDBs, tá, que são algo fundamentais aí quando se fala de banco de dados Oracle. Primeira coisa, né, que o PDB nada mais é do que um pluggable database, né, se você não sabe o que é um PDB, basicamente é um banco de dados plugável, né, que você pode criar um conjunto de esquemas, de objetos e de estruturas aí lógicas para que as aplicações possam se conectar nesse banco de dados, tá? Então, na arquitetura multitenant é algo fundamental. E nós temos basicamente 4 tipos de PDBs, tá? Todos esses tipos eles são criados aí com o comando create pluggable database, tá? Exceto um, que é o PDB seed, exceto o PDB seed, tá? Que a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele aqui, que ele é fornecido pela Oracle, tá? Então, todos esses PDBs você cria com o comando create pluggable database, beleza? Então vamos lá, pessoal. O primeiro tipo de PDB que eu queria trazer aqui para vocês é o standard PDB, tá? Basicamente, é um tipo de PDB que, quando você roda um create pluggable database, sem especificar ele como um PDB como seed, ou como um proxy, ou como uma application root, você vai ter esse PDB padrão, tá? E aí, você pode criar ele basicamente em 2 lugares, tá? Que você pode criar ele quando você está conectado dentro do CDB root, tá? Um PDB padrão, você está na raiz, você vai lá, faz o create pluggable database, você cria um PDB padrão, e ele vai estar realmente pertencendo àquela raiz, tá? E nesse caso, ele não vai estar pertencendo a um container de aplicação específica, ele vai estar pertencendo à raiz, porque você executou dentro do CDB root, beleza? E aí, nós temos o outro tipo, que é o application PDB, tá? Então, se você tiver dentro de um application root, tá? Que é um tema que a gente pode até falar uma live só disso aí, tá? Você, ao invés de estar dentro do CDB root, você está dentro de um application root, você cria um application PDB e ele se torna um PDB padrão, tá? Só que o padrão ele vai ter uma diferença, né? Se você realmente está dentro da raiz, ele vai ser um PDB normal. Se você tiver dentro de um application container, do application root, né? Você vai estar criando um application PDB, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que é um PDB padrão, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o application root, tá? O que é esse application root, tá? Basicamente,
ele serve como repositório master, né, para ter as definições de um back-end de aplicação, tá? Que ele pode incluir dados comuns ou metadados comuns, tá? Então, o application root, ele é algo bem interessante, onde você tem a possibilidade de ter as definições master de um back-end de uma aplicação que inclui dados comuns ou metadados comuns. Então, você consegue compartilhar alguns dados específicos ou alguns metadados específicos, tá? E aí, para você criar um application root, tá? Você, basicamente, vai fazer a cláusula create pluggable database, mas você vai adicionar a condição as application container. Quando você faz um create pluggable database e adiciona a cláusula as application container, você tem um application root, beleza? Então, esse é o segundo tipo de pluggable database que nós temos dentro da arquitetura multitenant. O terceiro tipo, basicamente, são os seed PDBs, tá? E o que é esse seed PDBs, né? Basicamente, quando você tem um seed PDBs, né? Ele basicamente é um template, tá? É um template onde você tem dois tipos, né? Você tem um seed que vai ser o PDB seed, né? Que vai estar dentro do CDB root, tá? Então, você vai ter um que ele vai estar dentro do CDB root e você vai ter outro que ele vai estar dentro do o application seed PDB, tá? Então, você tem basicamente esses dois tipos de seed PDBs, tá? O primeiro seed, o seed que está dentro do CDB root, né? O PDB seed, tá? Nesse caso aqui, ó, o PDB seed. O que é esse cara, né? Ele basicamente é o cara que vai estar ali padrão, ele é fornecido já pela Oracle, tá? Então ele está ali dentro do CDB root, onde você tem a possibilidade de criar rapidamente um novo PDB, porque ele cria a partir desse template. Então, eu simplesmente copio os arquivos e consegue fazer uma criação muito rápida, tá? Então, basicamente, o primeiro ponto que nós temos é o PDB seed. Já o application PDB seed, né? O primeiro PDB seed, né? O tradicional, é o que é fornecido pela Oracle. Então, quando você cria um pluggable database, um banco na arquitetura multitenant, a gente vai ter já um PDB seed padrão, que ele vai ser utilizado ali. Ele é fornecido pela Oracle para poder criar um novo PDB, beleza? O Application Seed PDB, ele acelera a criação de applications PDBs com um Application Container, tá? Então, você pode criar opcionalmente um Application Seed, ele não é mandatório. Esse cara, ele já vem por padrão, tá? Então, é algo que já vem por padrão e você não pode dropar ele, tá? Questão de prova, uma questão ali do dia a dia muito importante, você não pode remover esse cara. Esse cara é padrão e ele vai estar lá. Esse Application Seed, ele já é um cara opcional, tá? O Application Seed PDB, que aí você tem a opção de poder acelerar a criação de applications PDBs e você cria, de fato, um template, tá? Então, basicamente, esses são os dois tipos de seed PDBs que nós temos, que é o terceiro tipo de PDB que nós temos. E nós temos um quarto tipo de PDB, que são os proxy PDBs, tá? E o que seria esses proxy PDBs, tá? Basicamente, é um PDB que ele usa um database link que é referenciado por um PDB que está em um CDB remoto, tá? Então, você tem uma outra instância de banco de dados, outro container database, tá? Que pode estar na mesma máquina ou pode estar numa máquina diferente, tá? E um proxy PDB, né? Ele é um PDB que ele usa um database link para referenciar um outro PDB que está em um outro remoto CDB, tá? Então, você tem essa possibilidade. Você pode criar um proxy PDB enquanto está conectado no CDB root ou no application root, tá? E você pode também dropar um proxy PDB como um PDB standard, tá? Então, uma outra opção que você tem, quando envolve a opção de DB Links, cara, outra questão aí que pode cair na prova de certificação e que muitas vezes você pode utilizar no dia a dia, tá? Então, lembre que você tem também a opção dos proxy PDBs, que muitas vezes são pouco explorados ainda, né? A gente sabe que muitos ambientes ainda não estão no Oracle 19c, não estão na arquitetura multitenant, e muitas vezes não estão
conseguindo utilizar essas vantagens, né, de você ter realmente a questão da arquitetura multi-tenant. Isso aqui que a gente está mostrando, pessoal, esses 4 tipos de PDBs, eles ajudam muito no dia a dia de quem trabalha com banco de dados Oracle. Tá? Então, ele traz realmente muitos benefícios aí de criar rapidamente um banco. A gente sabe que antes, para você criar um banco novo, era um processo de mais de 1 hora aí para poder criar uma instância, dependendo do hardware, dependendo da máquina. E aqui, facilmente, você consegue, a partir do CID, criar um PDB padrão, você tem a opção de criar um application root, você tem a opção de criar applications PDBs, CIDs, né, de você criar templates, né, um já vem por padrão e outro você pode criar, e você tem a questão dos proxy PDBs, e esses caras são fundamentais que você domine quando o assunto é banco de dados Oracle. Eles são muito pouco explorados e eles trazem muitos benefícios que, quando está na arquitetura multi-tenant, você consegue entregar resultados muito mais rápidos. A arquitetura multi-tenant, ela é a base do Oracle 12c, quando foi introduzido, né? 12c de cloud, tá? E é a base também para o que a Oracle tem feito de mais novo, sobre Autonomous Database, enfim. A arquitetura multi-tenant realmente é algo bem interessante que você deve saber como explorar da melhor forma para que você consiga entregar mais resultados, para que você consiga estar preparado para as demandas realmente do mercado. Beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Os 4 tipos de PDBs. Então, resumindo aqui, Standard PDB, Application Root, CID PDBs e os Proxy PDBs. Esses são os 4 tipos de PDBs que você pode ter aí numa prova de certificação, que você pode ter no dia a dia, para que você consiga dominar o banco de dados número 1 do mundo. Se você está gostando, cara, se inscreva no nosso canal, dê um like. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, tá? A gente vai pegar esse áudio aqui, vai colocar lá no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast. Então assine a DBOCM nesses canais para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos, que toda semana tem vídeos novos por aqui para a gente poder te ajudar a ser um profissional disputado e levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.